Olá, meus queridos irmãos, nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical nessa manhã de domingo e nós só temos a agradecer a Deus por todas as suas bênçãos, por todas as suas dádivas em nossas vidas. Que você tenha um ótimo domingo, um domingo do Dia dos Pais na presença do Senhor, para que você esteja fortalecendo, revigorando as suas forças em mais uma semana que se inicia. Que Deus esteja abençoando a sua vida, tanto nessa manhã de escola bíblica dominical, assim como no decorrer do domingo e logo mais no nosso culto de adoração ao Senhor. A nossa expectativa é de retornar o mais breve possível às nossas programações presenciais. Nós acreditamos que estamos naquela reta final, tudo indica que dentro de 9 a 10 dias nós já teremos a oportunidade de nos reunirmos e voltar a compartilhar as nossas bênçãos, de ter aquele relacionamento de amor mútuo na igreja. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Nós temos estudado na escola bíblica dominical sobre introdução à Bíblia. Nós vimos alguns conceitos com relação à inspiração, sobre o cânon bíblico, sobre a singularidade da Bíblia. Todos esses tópicos, todos esses conceitos visam nos dar ferramentas para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida e tenhamos respostas plausíveis para aqueles que indagam sobre a nossa fé, para aqueles que criticam as Escrituras e para que nós compreendamos melhor o texto bíblico. Nessa manhã nós estudaremos sobre a confiabilidade bíblica. Será que a Bíblia é digna de confiança? Será que nós podemos confiar as nossas almas nesse texto, nesses manuscritos? Então nós estudaremos sobre a confiabilidade bíblica. O primeiro tópico que nós estudaremos e a primeira evidência que nós podemos confiar nas Escrituras é porque a Bíblia é um livro que trata com franqueza os seus heróis. Veja bem, a Bíblia ela é digna de confiança porque ela é honesta quando trata as histórias dos personagens bíblicos. Suponhamos que você desejasse me convidar para a sua religião. Certamente você falaria sobre todas as virtudes dessa religião, certamente você falaria sobre coisas maravilhosas, sempre com a expectativa que a pessoa ficasse seduzida por aquela religião. Mas com as Escrituras, nós temos uma franqueza de tal forma que ela não esconde os pecados dos seus personagens. A Bíblia, além de falar das virtudes, também manifesta aquilo que é de forma negativa na vida de seus personagens. Nós temos as histórias de homens que eram fiéis a Deus, mas cometeram erros, demonstrando assim que a Bíblia é honesta e digna de confiança, porque ela não está mascarando ou inventando. Quando nós olhamos todas as outras religiões, nós percebemos que eles criam certos personagens, certas imagens que são irreais, de pessoas que foram bem virtuosas, que conseguiram grandes feitos, mas em nenhum momento ela vai falar com tanta clareza e com tanta evidência sobre os erros cometidos por esses personagens. É algo até normal dentro dos seres humanos, algo comum para os seres humanos se gloriarem, principalmente na sua velhice. É comum as pessoas, quando vão falar sobre a sua biografia, quando vão falar sobre a sua história, contar sobre elementos tão grandiosos que as pessoas ficam fascinadas e dificilmente aquelas pessoas costumam falar de todos os erros que cometeram ao longo da vida. Mas a Bíblia, assim como apresenta o Moisés, que esteve face a face com Deus, que tinha intimidade com o Senhor, que fez grandes feitos no Egito, é também um Moisés que pecou contra o Senhor, que desobedeceu a Deus e que em algumas vezes desagradou a Deus. Nós temos também Davi, um homem que é considerado segundo o coração de Deus, com tantas virtudes, rei próspero, a ponto de nós encontrarmos uma ascensão incrível na sua vida, saindo de um local obscuro para se tornar o maior rei de Israel. Mas a Bíblia também apresenta um grande declínio na sua vida e mostra os seus pecados e erros morais, os seus defeitos e vícios. Assim como nós temos a imagem pintada de um rei que é vitorioso, grandioso, nós também temos a imagem de um homem que é adúltero. Isso nos traz confiança porque a Bíblia está falando com franqueza, ela não está mascarando ou escondendo a verdade. Nós temos outros homens, como não lembrar de Pedro, um homem que andou com o Senhor Jesus Cristo, que tinha todas as possibilidades de ser fiel,
mas ele acabou pecando contra o Senhor Jesus Cristo, negou ao Senhor 3 vezes e em seguida se torna como uma das bases ou como um dos alicerces da igreja e do cristianismo. Então veja, as Escrituras vão falar dos seus líderes, dos seus principais personagens, de uma forma que nós percebemos que ela está sendo honesta e sincera, porque em nenhum momento ela vai disfarçar ou não vai apresentar essa realidade. Por isso que eu e você precisamos ou podemos ter essa confiança nas Escrituras. Alguns até fazem comparação com aquelas pessoas que vão buscar crédito na praça e geralmente as pessoas que estão buscando esse crédito, elas vão fantasiar a sua vida, vão criar imagens que as pessoas fiquem até interessadas na vida daquela pessoa, mas a pessoa que é honesta e verdadeira, ela vai contar das suas limitações e das suas, vamos colocar como sendo das suas falhas, para que ela receba um crédito de forma digna e honesta. Assim é com as Escrituras, nós precisamos ter confiança porque ela trata com franqueza sobre os seus heróis e personagens. A Bíblia também é digna de confiança porque os fatos narrados por ela não têm sido desmentidos. Veja bem, nós temos uma historicidade bíblica. O livro bíblico, ou a história bíblica, nós chamamos a história da salvação, não é somente uma história ideal, uma história de um mundo abstrato e virtual, mas é uma história de um mundo real e que se aplica na realidade histórica dos nossos acontecimentos, dos fatos históricos ao longo das épocas. Veja bem, se fosse apenas um livro religioso, falaria de coisas tão abstratas que nós não poderíamos comprovar na história. E se em algum momento falasse sobre acontecimentos históricos e não fosse confiável e digno de nossa atenção, certamente ela seria reprovada porque os acontecimentos históricos acabariam desmentindo aquilo que a Bíblia fala. Mas a Bíblia, ela fala com tamanha precisão que nem a arqueologia, nem aqueles estudiosos que são críticos da Bíblia conseguem desmentir aquilo que foi produzido e aquilo que está registrado. Nós temos acontecimentos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento que podem ser comprovados em nossos dias. Nós temos sobre a cidade de Jericó, nós temos sobre a questão de Herodes, nós temos vários acontecimentos que, se nós estudarmos a história comum, nós acabaremos chegando à mesma conclusão daquilo que foi registrado nas Escrituras. Nesse ponto, eu desejaria lembrar sobre uma indagação que é comum entre os críticos. É comum você encontrar pessoas dizendo assim, mas como é que existe essa historicidade bíblica, sendo que ela fala de relatos de coisas tão grandiosas como ressurreição, milagres, e nós nunca encontramos isso na história? O problema dessas pessoas é que elas entendem a história como sendo apenas um mundo natural sem nenhuma intervenção divina. Mas para nós, em alguns momentos, Deus interviu, ou Deus se manifestou nesse mundo e trouxe milagres, Deus trouxe coisas que ultrapassam esse mundo natural. Nós até dizemos que esse mundo não é um mundo fechado porque Deus veio e interferiu e modificou a realidade e por isso aconteceram esses milagres e essas transformações que nós não temos explicação no nosso mundo natural. O problema não está na história, mas na perspectiva de história dessas pessoas que enxergam como sendo apenas um mundo mecânico e sem intervenção divina. Mas Deus se manifestou na história e transformou os fatos históricos. Outra indagação comum entre os críticos é dizer, mas nós não temos nenhum relato histórico em um outro livro sobre Jesus Cristo. É uma meia-verdade. Nós temos pequenos relatos, nós conseguimos encontrar em alguns historiadores posteriores e alguns historiadores contemporâneos, mas está mais relacionado com a insignificância daquele judeu naquele período. Nós estamos falando de alguém que nasceu em uma região que era periférica do Império Romano, que não tinha tanta evidência, não tinha grande destaque e não era nem apreciado aos olhos daquelas pessoas, porque era apenas mais um judeu lunático, um mestre que queria trazer revoluções. Mas o cristianismo se mostrou diferente e acabou transformando e modificando completamente o Ocidente. Pense bem, alguém que era despercebido lá na Galiléia, alguém que não tinha nem grandes influências políticas,
nem grandes influências no mundo militar, mas acabou mudando todo o Ocidente, e nós temos alguns relatos que já trazem evidências que naquele período já tinha uma comoção através desse homem chamado Jesus Cristo. Esse é o segundo tópico, esse é o segundo motivo pelo qual nós podemos confiar nas Escrituras, porque os seus fatos narrados nunca foram desmentidos. Uma terceira evidência que nós podemos confiar nas Escrituras é porque a Bíblia é um livro confiável, porque as suas profecias sempre foram cumpridas literalmente e nenhuma falhou. Veja bem, se nós pegássemos um livro que fala com muita precisão sobre um fato histórico e esse fato histórico ainda está no futuro, e se essa profecia se cumprisse de forma literal, com tamanha precisão, certamente esse livro já seria digno da nossa apreciação e nós já deveríamos estudar e buscar conhecer esse livro, porque seria algo muito grandioso e algo incrível para aquilo que nós conhecemos. E assim é com as Escrituras. Nós temos profecias que demoraram vários anos para se cumprir e que aquelas pessoas que receberam as profecias nem entendiam ou compreendiam naquele momento específico como se daria essa profecia. Mas todas elas se cumpriram de forma literal e algumas ainda estão se cumprindo em nossos dias. Nós temos profecias como a de Daniel, que fala de reinos ou de 4 reinos, com uma precisão tão grande que as pessoas ficam admiradas e começam a argumentar que aquilo foi escrito posteriormente porque não era possível algo se cumprir com tamanha exatidão. Nós temos profecias no Antigo Testamento, como da destruição de Tiro, que a Bíblia vai falando sobre os mínimos detalhes, como se dariam. E demonstra que é uma profecia completamente diferente de outros livros, porque não é algo genérico. Quando você encontra outros livros proféticos, você percebe que é algo tão genérico que aquela profecia pode se cumprir de várias formas e de vários modelos, e não temos o relato dos personagens históricos, assim como nós não temos as cidades históricas sendo detalhadas para que nós vejamos que aquela profecia já estava sendo designada no passado. Outra coisa que eu destacaria é que essas profecias talvez nem fossem compreendidas quando seus leitores imediatos estavam diante dela. Nós temos algumas profecias, eu estou lembrando aqui a de Isaías, do capítulo 11, falando sobre a Virgem. Nós temos outras profecias para o Novo Testamento, falando sobre a igreja, e era algo incompreensível na forma ou de forma imediata para os seus leitores, mas Deus falou com tamanha precisão que anos posteriores, vamos colocar mais de 1000 anos depois de algumas profecias, elas vão se cumprindo de forma tão detalhada que nós hoje, por termos a revelação e termos o cumprimento, nós ficamos estupefatos, nós ficamos encantados com essa capacidade bíblica de falar sobre o futuro e ter os seus cumprimentos. E nós hoje testemunhamos várias das profecias. O próprio Senhor Jesus Cristo nos relatou como seria esse período que antecederia a sua volta, e tudo que ele menciona é cumprido em nossos dias. O problema do homem está mais relacionado com essa dureza do coração, que ele está diante do cumprimento profético, mas o seu coração, por não desejar render graças a Deus, ele vai tentar construir mentalmente alguma resposta para desvalidar, para não levar em conta as profecias. Eu já mencionei que as pessoas vão tentar dizer que aquilo foi escrito posteriormente às profecias cumpridas, para que somente por meio dessa perspectiva é que você conseguiria entender como foi possível Daniel falar com tamanha exatidão sobre aqueles reinos que viriam, sobre a destruição do Império Romano, sobre a destruição do Império Grego, do Império Medo-Persa. Vimos até aqui pelo menos 3 evidências ou 3 características que demonstram que a Bíblia é um livro confiável. Primeiramente, porque ela trata com franqueza os seus heróis. Em segundo lugar, a Bíblia é um livro confiável porque os seus fatos narrados não têm sido desmentidos, mesmo pela arqueologia, mesmo por qualquer tipo de ciência. Uma terceira evidência que a Bíblia é um livro confiável é porque as suas profecias foram cumpridas literalmente.
Agora nós entraremos num tópico um pouco mais espinhento, mais delicado. Eu peço que você tenha um pouco mais de atenção, porque não é tão simples de ser entendido isso e às vezes causa um desconforto quando alguns criticam a nossa fé, falando sobre as variantes textuais. A pergunta é mais ou menos o seguinte: existem diferenças nas cópias bíblicas? Alguns vão questionar: como é que eu posso confiar nas Escrituras, sendo que quando nós olhamos para os seus manuscritos, para os textos que foram escritos na Antiguidade, existem diferenças e existem várias versões. Nós confirmamos e concordamos, até porque nós não temos mais os originais, nós não temos aquele texto que saiu da pena de Pedro, que saiu da própria pena do apóstolo Paulo, nós não temos, nós chamamos de autógrafos, mas nós temos as cópias das cópias e nós temos os registros que foram sendo armazenados ao longo da história da igreja, e nós podemos confiar nesses registros. Mas nós concordamos e nós assumimos que existem certas diferenças. Mas a questão é que nós precisamos entender como são essas diferenças, que nós chamamos de variantes textuais, que são essas pequenas modificações ou pequenas transformações ao longo da história da igreja em alguns textos que você vai olhar aqui, um autor falava de uma forma e o outro autor falava de outra, e você fica naquele conflito: quem está falando a verdade, se é a palavra de Deus, porque aqui naquele texto de uma cidade lá vamos colocar uma cidade lá na Turquia fala de uma forma, aí outra cidade lá na Ásia, lá embaixo, na Ásia Menor, ou lá no Egito fala de outra forma. Por que isso aconteceu? Nós tentaremos entender como que são essas variáveis e se de fato ela afeta a nossa fé, se de fato ela se é um argumento digno para poder fazer com que nós entremos em conflito ou em crise e que não tenha validação bíblica ou a Bíblia não seja confiável para os nossos dias. Primeiramente, responder por que existem essas variantes. Por que existem essas modificações e essas pequenas diferenças nos textos que nós encontramos quando nós olhamos para a língua original e para os textos que foram preservados. Se você estudar de forma mais detalhada e se esforçar para pesquisar, você perceberá que nós temos vários códices, nós temos alguns textos, temos alguns papiros, nós temos textos que foram preservados em grandes catedrais, temos em alguns mosteiros, e nesses textos há essas pequenas diferenças e essas pequenas variantes. Mas por que elas existem? Primeiramente, por algo muito simples, por causa da quantidade de manuscritos. Eu posso afirmar para você que não existe nenhum tipo de escrito que tenha tantas cópias quanto a Bíblia do Novo Testamento. Não existe nada semelhante, nada foi tão registrado ao longo da história. Nem essa área essa ciência nós chamamos de manuscritologia, e nós olhamos por meio dela que a Bíblia é o único livro que foi escrito e copiado várias e várias vezes, que chegou a ponto de ter milhões de cópias. Alguns alegam que nós temos cerca de 2,5 milhões de cópias. Então veja bem, em um universo desse de material, alguns textos que são semelhantes a rolos ou livros com 400 páginas, cerca de 500 mil versões, vamos colocar só 25 mil versões, mas com 500 mil cópias dessas versões, e naturalmente iria existir essas variantes por conta dos erros humanos. Eram seres humanos comuns que iriam copiando. Nós não estamos falando do registro original, como eu disse, do autógrafo que saiu da pena dos apóstolos, mas de pessoas comuns que queriam registrar ou queriam fazer essas cópias para enviar para outras igrejas. E essas pessoas, elas erravam em algumas das cópias, e por conta desses pequenos erros, nós fomos tendo algumas modificações ao longo da história. Nós também precisamos concordar que existiram pessoas que, por conta de uma má fé, transformaram alguns textos, nós não podemos negar isso. Algumas pessoas interessadas em questões políticas
você, quando olha o texto, percebe que há transformações ou pequenas modificações para apoiar certas doutrinas, mas são casos irrelevantes quando nós olhamos como um todo da história da igreja. Uma segunda resposta que nós damos é por conta da limitação, das limitações dos amanuenses, que eram aqueles homens responsáveis pelas cópias, e eles tinham certas limitações. Nós estamos falando de um período onde existia uma grande taxa, um alto grau de analfabetismo. Eram poucas as pessoas que tinham a capacidade de fazer cópias com precisão. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes nem conheciam a língua grega. Seria semelhante nós termos aqui um texto grego no Brasil e todo mundo desejoso em devorar as escrituras e ninguém tinha acesso. Então várias pessoas começam a copiar mesmo sem entender a língua para que ficasse registrado e pudesse guardar em sua igreja. Nós estamos falando de um período que antecede a imprensa, que só veio surgir lá para meados de 1500, lá já saindo da Idade Média para a Idade Moderna. Então você não tinha essa imprensa que pudesse fazer várias cópias e eram tudo manual. Então veja aí como era difícil e naturalmente iria acontecer esses certos erros, porque as pessoas não dominavam bem a língua, assim como tinham as suas limitações. Muitos tinham que escrever não só ouvindo, mas tinham que escrever copiando rapidamente. Não era como hoje, que nós podemos apagar se tiver um erro, nós podemos cortar uma folha e lançar fora. Eram materiais que exigiam um certo recurso financeiro e muitas vezes quando eles erravam apenas cobriam por cima, e esses erros faziam com que tivesse pequenas modificações ou transformações no texto. Feitas essas considerações, confirmando que de fato existem essas variantes nos textos, nós precisamos entender quais são essas variantes para que nós não fiquemos com aquela sensação que a Bíblia ela sofreu alterações e que nós não podemos achar, não podemos ter acesso ao texto original. Como que são essas variantes? Nós temos pelo menos 3 tipos de variantes nas escrituras ou nos textos originais. Não vamos colocar como originais, mas nos textos gregos que foram preservados. As primeiras variantes são aquelas que são insignificantes. Que tipo de variante seria essa? São variantes onde nós temos uma palavra e modifica apenas uma letra. Vamos colocar, tendo o nome de João e algum escritor, algum amanuense, coloca João com 2 J's. Falando aqui na língua portuguesa, certamente você está entendendo que não seria na nossa língua, mas são essas pequenas modificações que são tão irrelevantes que não deveriam nem ser levadas em conta. E essas variantes são as que são mais encontradas nos textos, e as pessoas fazem um alarde, começam a gritar sobre essas variantes, só que são tão insignificantes que não mudam nada no texto bíblico, e a maioria das variantes são desse tipo de insignificantes. As pessoas não apresentam esses dados e começam a dizer, talvez você já tenha ouvido falar sobre o Código da Vinci, que as pessoas começam a dizer, o texto foi modificado ao longo das épocas, olha a quantidade de transformações que teve, nós temos 400.000 variantes, daria para escrever vários novos testamentos só com as variantes. Só que elas não explicam que são desse tipo de variantes a sua grande maioria. O segundo tipo de variante textual são aquelas que são significantes, mas inviáveis. Como seria esse tipo de variante? Na língua grega, diferente da portuguesa, nós não temos apenas uma sequência de palavras que podem construir um significado. É possível você colocar várias palavras em várias posições diferentes e mesmo assim você tenha o mesmo significado. Essas variantes são aquelas que têm transformações nas ordens das palavras, mas não mudam o significado do texto bíblico. Elas são significantes porque nós percebemos de forma clara certa modificação, mas elas são inviáveis porque no fim das contas nós temos o mesmo sentido em outro texto que foi escrito de forma diferente. Vamos tentar colocar como sendo uma linguagem que muda em algumas dessas variantes, mas trazendo o mesmo sentido no fim das contas. Isso também é muito comum em nossa língua, e eu diria que isso também era comum, principalmente por conta dessa dificuldade que as pessoas tinham. Nós estamos falando também de uma região que tinha vários sotaques, e certamente uns escutavam de uma forma e outros escutavam de outra forma.
Por fim, nós temos as variantes que são significantes e são viáveis. Essas são as mais delicadas, que exigem um certo esforço para que nós entendamos o que foi que aconteceu, e muitas delas nós não teremos resposta, e tudo indica que foram pessoas que modificaram mesmo por conta de algum interesse, e em outras é porque o texto se perdeu e nós temos poucas cópias para entender de forma mais clara o que é que aquela passagem quer dizer. Deixa eu dar um exemplo. Seriam passagens onde em algum manuscrito fala sobre um assunto e em outro traz uma outra perspectiva sobre aquele mesmo assunto. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas em alguns manuscritos nós temos a marca da besta como sendo 666, mas em outros manuscritos nós temos 616. Aí a questão que nós indagamos, ou a grande pergunta que surge é: qual é a versão verdadeira? Nós não conseguimos ter uma precisão porque nós temos o mesmo número de cópias, tanto de uma como de outra, e uma é mais antiga do que a outra. Aí nós não entraremos nesse debate de como é feito esse detalhamento para escolher. Existe um pouco mais de aprofundamento no assunto, mas para que você entenda que existem essas variantes. Mas uma coisa precisa ficar clara: esse tipo de variante só chega a cerca de 1% de todas as variantes que nós encontramos ao longo da história da igreja. Então veja como é algo tão irrelevante, sem significado. Não faz sentido todo esse alarde que as pessoas fazem. Você vai encontrar vários textos quando chega o fim do ano falando sobre o Natal, sobre textos que foram encontrados, que eles são diferentes da Bíblia, e nós temos novos textos bíblicos. Só que esse tipo de variante só é encontrado em 1% de todos os escritos que nós temos hoje. E outra coisa, esse tipo de variante não traz nenhum tipo de doutrina que modifique a fé cristã. E nenhuma das grandes doutrinas do cristianismo repousa sobre uma variante. Nós não precisamos de nenhuma variante dessa para falar sobre a Trindade, para falar sobre a divindade de Jesus Cristo. Então veja que é algo que não modifica nem a nossa fé, e ela só traz alguns debates sobre questões periféricas e que não são cruciais e fundamentais e cardeais para o cristianismo. Pessoas que se utilizam desses argumentos, elas estão sendo desonestas e elas não estão sendo sinceras quando falam das Escrituras. Elas apenas gostam de causar crise, e muitas delas enriquecem com esse material para vender livros e para derrubar e desconstruir a fé de outras pessoas. Então que nós tenhamos atenção. Nós estamos diante de um texto que é singular e um texto que é confiável. Se você apenas procurasse sobre registro de livros antigos, alguns registros nós vamos colocar como da patrística, dos primeiros pais, somente nesses registros nós teremos capacidade de produzir na íntegra todo o Novo Testamento. Nós nem precisaremos dos manuscritos, mas a Bíblia é tão única que nenhum outro livro da Antiguidade pode ser comparado com seus números de cópias, e nenhum livro pode ter a confiança que a Bíblia merece. Se nós não confiarmos na Bíblia, nós não poderíamos confiar em nenhum outro livro da Antiguidade, porque nenhum livro tem a quantidade de cópias e nenhum livro tem tantas, vamos colocar, como poucas variáveis conforme a Bíblia. Os outros livros da Antiguidade existem muito mais variantes e as pessoas não questionam, as pessoas não têm dúvida que eles foram escritos e que foram tratados com precisão. Esses são alguns tópicos que eu desejaria trabalhar com você nessa manhã. Não são assuntos tão simples, mas eu apenas desejaria lhe colocar dentro do debate, dentro do assunto, para que você não seja surpreendido quando alguém vier questionar sua fé, e que você tenha uma melhor compreensão de como se deu ao longo do tempo esse desenvolvimento bíblico e como é que nós podemos ter acesso à revelação do Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que nós tenhamos um ótimo domingo, um domingo que seja para engrandecer o nome do nosso Pai que se encontra nos céus e exaltar o seu nome, porque Ele decidiu preservar e registrar a sua palavra. Que Deus os abençoe e até a próxima. Se Deus quiser, nós estaremos o mais rápido possível retornando às nossas programações na igreja. Que todos fiquem com Deus.
Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima.